Olá, seja muito bem-vindo ao Descomplica aí, que hoje vai falar sobre um assunto muito importante e que está muito em alta, depressão. Será que ela é o assunto do momento e está na moda? Sobre esse assunto a gente conversa com a psicóloga Erivan Figueiredo. Tudo bem, Erivan? Seja muito bem-vinda. Como vai? Muito obrigada, muito bem. Feliz em poder trazer um pouco de informação sobre esse assunto, né? Que está tão, como diz, é a doença da moda. A gente É? pode dizer isso, que é a doença Então, da moda? eu diria que é, vamos dizer assim, uma pandemia. Porque, infelizmente, a gente ri, mas o negócio é sério, né? Os números estão aí, não nos desmentem, né? Sendo que esses números, eu não acredito que seja só isso, porque quantas pessoas não têm um diagnóstico? E desses números que a gente tem o diagnóstico, né, Erivan, o Brasil, ele é um dos que puxa a fila. Então, o Brasil só está abaixo dos Estados Unidos hoje, né? Os Estados Unidos tem 5,9% de pessoas com depressão diagnosticada e o Brasil 5,8% de pessoas com depressão. Então, é muita gente. Nossa, é assustador. E o que preocupa, você sabia que todas essas pessoas que têm o diagnóstico, 50% não fazem o tratamento correto? Mas por quê? Porque é muito difícil diagnosticar? Não, não, acho que o mais complicado é o preconceito. Né? Ainda tem. Ainda temos muito preconceito. Eu lido no meu consultório diariamente, eu trabalho, né, dentro da minha abordagem com a psicoeducação, mostrando para o paciente, tentando quase convencê-lo que ele pode ter uma qualidade de vida, ele pode se sentir melhor, né, fazendo o uso da medicação. Bom, eu vou te falar que na minha experiência, assim, em casa, né, a gente passou muito por isso, porque assim, você tem uma dor de cabeça, você vai no médico, tem uma dor de ouvido, vai no otorrino, tem uma dor de barriga, vai no gastro, não precisa Uhum. pedir autorização. Agora, para começar, para ir na psicóloga já foi um drama de meses para autorização geral. Tá, autorizamos. Mas é o que psiquiatra, então, mais 2 anos para ver se realmente precisa. Então, realmente é algo que é verdadeiro. Tem um Não, com preconceito muito certeza. E forte. eu falo que assim, o cérebro, ele é o maestro do nosso corpo. Da mesma forma, o coração, ele funcionar, ele tem que estar Bomba. bombando, né, o sangue. O rim funcionar, ele tem que estar filtrando. Para o cérebro funcionar, ele tem que estar bem. Então, um cérebro ali ineficiente é que nem qualquer órgão do corpo que está com algum problema. Só que as pessoas têm essa dificuldade em aceitar isso. Até porque, né, se pensarmos no coração, eu vou lá, eu tenho um médico que mostra aqui, ó, tá vendo? Você tem um problema no coração. Olha, você tem um problema ali no fígado, no rim. Não, nós não temos esse exame no nosso cérebro. Ele é comportamental, ele é emocional, ele é físico. E aí fica muito mais difícil, né, você mostrar para os outros, né, ter ali você tem um laudo, mas dizer assim, um raio-x, uma tomografia, uma ressonância que você possa falar, ó, tá vendo? Não é frescura. Uhum. Né? Eu acho que essa é a palavra mais importante de hoje, frescura. Uhum. Porque às vezes as pessoas pensam, fulano tá com depressão, isso é frescura. Isso é bobeira. Isso é Uhum. falta de vergonha na cara, é preguiçoso, né? Uhum. Então, assim, você acaba dando vários nomes Sim, errados para aquilo que a pessoa está sentindo realmente, né? E julgando, julgando. exatamente. Não, e é interessante porque nós temos dois pontos, né? Eu tenho algumas pessoas que acham que tudo é depressão. Uhum. Sim, que é o outro que é agora a modinha, né? É, então, tudo é depressão. Então, tem aquele termo que as pessoas falam, hoje eu estou na bad, hoje eu estou Tô triste, estou depressiva. depressiva, né? Só que quando eu escuto isso, o meu ouvido, né, é diferente do seu. Sim. Tá? Qualquer ouvido de um profissional da área da saúde vai entender de forma diferente, até para poder investigar. Então, sentir a tristeza é normal. Uhum. Então Até- vamos entender um pouquinho já para a gente começar o nosso bate-papo, que aqui é só um esquenta, tá? O que que significa a depressão? Então, a depressão é uma doença incapacitante. A depressão é uma doença avassaladora. A depressão, ela te paralisa, certo? Diferente da tristeza. A tristeza é uma das emoções mais importantes do ser humano. Porque se pensarmos,
Quando eu estou triste, é quando eu consigo processar a minha dor, eu consigo processar a minha perda. Quantas pessoas eu atendo que chegam no meu consultório, né, não estando depressiva, mas estando sofrendo ali com uma dor, perdi o emprego. Uhum. Poxa, o que eu fiz? Qual foi a minha participação? O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer para chegar nesse ponto de uma demissão? Perdi um relacionamento, né? O que eu posso melhorar, tá, para que no outro eu não faça? Então, a tristeza, ela nos melhora, a tristeza, ela nos move. Como ser humano, a gente viu no Divertidamente, né? E ali eu acho que Isso. foi muito notória que a gente tem a tendência de que tristeza a gente despreza e esconde, põe debaixo do tapete porque ela não é boa. E joga no tubo, Joga no tubo. Isso. Só que é a única que volta do tubo para trazer alegria de volta, né? Exatamente. Então, a tristeza, ela é essencial. O que não podemos? Levar a vida triste. Uhum. Levarmos a vida com tristeza. Tá? E como que a gente consegue, então, Erivan, saber se o que a gente está sentindo naquele momento é uma tristeza, emoção, ou é uma tristeza já patológica? Quando que ela se torna patológica? A tristeza, ela não nos impede de funcionarmos. Então, por exemplo, você pode estar triste, tá? E você está trabalhando. Tá? Você pode estar triste, mas você conseguir ali nas suas funções. Então, até dependendo do luto, da perda que você tenha, né? Mas você consegue funcionar, tá indo, você vai trabalhar essa tristeza. Uhum. Agora, a depressão maior, né, o transtorno depressivo maior, você não consegue. Entende? Por mais que você queira, por mais que você se esforce. Ela é praticamente a depressão. A depressão. Então, e aí, o que acontece? Dependendo do indivíduo que tem isso, se é uma pessoa perfeccionista, se é uma pessoa muito rígida, se é uma pessoa, nossa, eu não posso me sentir assim. O sofrimento é muito maior. Uhum. Tá? Quando é uma pessoa mais flexível, mais tolerante, que passa por um quadro de depressão, ela consegue até administrar melhor esse transtorno. Isso tem a ver, então, com personalidade, com comportamento? Por exemplo, você pega uma pessoa fleumática. Uhum. Pessoas fleumáticas, pessoas melancólicas, têm mais tendência a ter depressão do que sanguíneo e colérico? Então, Não. você sabe que, né, essa teoria dos 4 temperamentos é algo muito ultrapassado. Hoje em dia, foi lá no começo dos estudos, hoje em dia nós temos muito mais informações, muito mais estudos que nos atualizam. Então, assim, não. A depressão, não, ela é multifatorial. Tá? Então, nós temos predisposição genética. Hoje em dia, tem vários estudos que falam que uma característica prevalente é a predisposição genética. Agora, todo filho de pai e mãe depressiva vão ser depressivos? Não, depende do meio. Uhum. Então, dependendo do meio, depende algumas questões assim, de como eu encaro a vida, a visão que eu tenho no mundo, a visão que aí entra na TCC, né? A visão do eu, a visão do outro e a visão do mundo, que eu tenho do mundo. Então, assim, não dá, não tem um consenso geral de dizer a depressão acontece disso, tá? Por causa disso. A gente sabe que numa vida adulta, pessoas que sofreram negligência na infância, abuso, abandono, pode sim ter uma predisposição a desenvolver não só a depressão, como outros transtornos. Tá? A situação financeira, nós vivemos a questão social, também é um fator. As pessoas acabam trabalhando muito, e aí o que acontece? Não trabalhar é o negligenciar o autocuidado. Consigo e com os próximos. Exatamente. Então, por exemplo, eu não tenho tempo de ter um lazer, eu não tenho tempo de ter um convívio familiar, eu não tenho tempo. Vamos pensar numa dona de casa super atarefada, que trabalha, tem que cuidar da casa, cuidar de filho. Gente, ela está sempre ali no limite. Então, se não tiver aquele momento, qual o momento que eu tiro para mim? Qual o momento que eu consigo relaxar?
né? Qual o momento que eu falo que eu tenho ali meu barato natural, sabe aquela coisa assim, até brinco, qual que é a tua droga natural? Eu não posso falar nome, mas qual que é o momento, e que momento que você se relaxa? Você precisa encontrar isso dentro de você. Qual é o momento que tua mente consegue? Por exemplo, onde eu consigo parar minha mente? Em frente à praia. Se eu vou, pego minha bike, vou lá na ponta da praia, fico esperando as tartarugas passarem lá, me cumprimentarem, elas estão lá. Tá tudo bem, você fica bem. E aí, gente, não penso em nada. Não penso em nada. Isso tem que ser algo diário? Dá para fazer diário? Quem conseguir, ok. Mas eu estou dando exemplo Sim, meu. pessoal. Mas, por exemplo, de repente você pode... Eu tenho um paciente que descobriu pintando, desenhando. Tem gente que consegue relaxar pintando mandala. Fico nervosa, eu teria um rasgo a folha. Ok. Mas esse é o problema. Só que para eu identificar o que eu gosto, eu tenho que me conectar comigo. Aí a pergunta é, em que momento você se conecta com você? Em que momento? Às vezes meditando, né, fazendo uma prática espiritual, entrando em contato, trabalhando a sua espiritualidade, que eu acho muito importante. Então, tem várias formas de que você pode, né, tirar esse minutinho para você. E não é perda de tempo. É investimento. Investimento, né? Aqui, hoje fala muito, tem um livro que o pessoal está lendo muito, eu leio a questão do essencialismo, né? O que é o essencial. É muito bacana, porque ele tem até vários exemplos de várias pessoas que deram certo na vida, que tiveram sucesso, mas escolheram o que é essencial. Né? O problema é que a gente quer fazer tudo, e aí a gente não consegue separar, né, o que é importante, o que é urgente, a emergência e o que é urgência. Isso é importante, você conseguir equalizar o seu tempo de uma forma saudável, né? Exatamente. Agora, Erivan, a gente estava falando da tristeza e da importância dela e a diferença da tristeza com a patologia. Pode existir depressão sem tristeza? Sim, existe. E isso, às vezes, tem uma frase que fala, né? Quando eu não sei o que procurar, eu não quando eu vejo... Quando não sei o que procurar, eu não encontro. Sim. Então, às vezes eu vejo até alguns colegas, alguns profissionais que, nossa, mas a pessoa não está triste, não está chorando. Se eu falar para você, ou para você que está em casa, imagina uma pessoa com depressão. Em casa deitada dormindo para sempre. Chorando o tempo todo, Sim. não quer tomar banho, não quer sair. Esse é a depressão maior. Mas existe a depressão, aquela depressão funcional, né? Que a pessoa, ela faz suas atividades, mas não tem o prazer em fazer as coisas. Então, existe sim essa depressão sem a tristeza. E é engraçado que esse tipo de depressão vai muito mais, acaba pegando no maior de homens. Por quê? Porque eles sentem mais dores físicas, tá? Eles vão para a questão ali, dores físicas, insônia e uso do álcool. Para dar aquela dar aquela relaxada, para dar aquela acalmada. Então, dificilmente eles pensam assim, nossa, eu não estou com depressão. E eu atendo a alguns homens que quando a pessoa, depende do perfil, fazendo uma leitura rápida, eu falo, não, parece que eu não posso nem falar de depressão porque ele não vai aceitar. E aí, só que o meu método é o mesmo, independente dele. E aí depois que ele começa a melhorar, eu falo para ele, olha, deixa eu te falar, você sabe que você estava depressivo, né? Aí eu desconfiava. Imagina que ia admitir, jamais. Exatamente. E quando ele começa a melhorar, né, começa a sair de casa, começa a ter vontade de fazer algumas coisas que ele tinha antes e perdeu, e aí quando eu mostro bem para ele, olha, a tua depressão estava, o bom que eu falo para ele, que você procurou. Que esse eu acho que é a dica, é você não esperar a depressão se instalar completamente. Esse tipo de depressão, eu vou chamar de mediana, mas aquele iniciozinho ali, a porta dessa depressão profunda aí, ela pode acontecer por quanto tempo até atingir essa depressão mais profunda? Então, o que eu vejo? Tem pessoas que às vezes... Tem alguns casos que vem ansiedade, eu costumo dizer assim, né? Estresse, ansiedade e depressão.
Então, toda pessoa ansiosa vai ter depressão? Não. Tá? Mas alguma depressão acaba vindo de Pela um nível de ansiedade. ansiedade, principalmente quem tem síndrome do pânico. Por quê? Um dos sintomas da síndrome do pânico é a agorafobia, que é aquele sentimento que a pessoa passa a ter medo de sentir medo. Então ela Nossa. não sai de casa porque ela fala, se eu sair eu vou passar mal. Eu tenho vários pacientes com esse perfil, tá? De não conseguir ir ao mercado, de não conseguir sair, porque e se eu passar mal? Não tem ninguém para me ajudar. O medo de ter medo, que é o nome disso, é agorafobia, né, que faz com que você se isole. Uhum. Isolamento, um sintoma da depressão. E aí Né? você acaba, E claro. acaba indo. E aí vem junto, né? A baixa autoestima, a insegurança, ela começa a achar ter dúvida daquilo que ela pensa, o medo de ficar louca, Uhum. né? Que é uma das coisas que acontece. Tudo Né? isso já é depressão. Não, e aí vamos pensar num quadro de ansiedade maior, Tá. que se não for tratada, pode sim ir, né, abrir ali um quadro de depressão. Agora, tem pessoas que têm um tipo de depressão chamada de distimia, tá? Que você funciona, tá? Você tem os mesmos sintomas, só que com menor intensidade, uma depressão maior, você funciona, você consegue trabalhar, só que tudo é muito pesado. A gente faz uma comparação com aquela hiena daquele desenho, que tudo para ela, ó Uhum. dia, ó céu, isso é uma distimia. Então, aí tem pessoas que vivem ali uns 2 anos com para ter um diagnóstico de uma distimia, tem que ter esse comportamento no mínimo 2 anos, né? Pode se tornar uma depressão maior, uma depressão grave, mas também pode se manter. E depende de como a pessoa vai conduzir. Então, por exemplo, eu percebo, eu estou sinalizando. Vamos pensar lá que o nosso cérebro é o maestro do meu corpo. Eu começo a sentir dores, eu começo a não dormir direito, só que o corpo vai, isso não é nada. Aí eu estou sentindo assim porque eu estou cansada. Aí eu estou sentindo isso, sabe? Vai banalizando os sinais que o corpo dá. Aí você pode ter uma crise. É. Só que tem alguns estudos, a literatura fala o seguinte, que a pessoa pode ficar em uns 6 meses depressiva, sair desse quadro de depressão sozinha, sem tomar remédio, tá? E depois vai voltando. Então, o que pode acontecer é cada vez Ser cíclico, mas quando volta, volta mais forte? mais forte. Isso pode acontecer, sim. Até quando eu pego depressão maior, né? Aí eu pergunto, vou investigar, né, a história de vida do paciente. Nossa, olha, agora você falando, pensando bem, né, quando eu tinha tal idade, aconteceu isso. Nossa, agora eu tô me lembrando. Como é importante a gente ver a infância, né, Erivan? Porque se a gente está vendo hoje uma grande quantidade de jovens e adolescentes sofrendo de depressão, Sim, e muitas crianças já também, sim, né? Mas às vezes a gente pensa assim, é criança, é bobeira, ou é coisa de adolescente. Você não tem que esperar chegar na fase adulta se você pode resolver lá embaixo, sim. né? Não, com certeza. E os adultos, a grande maioria, quando não é uma situação, por exemplo, lógico que uma perda de um ente querido, se eu não processar bem essa dor, pode virar assim, uma depressão, Sim. tá? Mas uma perda do emprego, desemprego. Por exemplo, já atendi pessoas depressivas, ficou desempregado, arranjou emprego, Tudo bem. tudo bem. Então, é aquela provocada por uma situação, Uhum. né? Um divórcio. Então, qualquer mudança na sua Muito vida, chocante, né? isso. Então, pode sim virar a depressão. Mas, se fosse nessa linha, todo mundo que se separa seria depressivo? É. Todo mundo que é mandado embora, que é desligado de uma empresa, seria depressivo? Não. E aí sim a gente vai ter que investigar. Tá? E um detalhe importante, quando as pessoas vão ver um diagnóstico de depressão, o que eu sempre tento investigar, como que estava a vida dessa pessoa 1 ano atrás, 2 anos atrás, tá? Uhum. Porque, principalmente um luto,
A gente vê aí a questão do Covid, onde teve muitas perdas, e eu vejo pacientes que trazem com alguns sintomas, algumas queixas, e eu tento investigar. Então, tem situação, por exemplo, que teve pessoas que perderam vários entes queridos bem próximos. Sim. E você elaborou o luto, você... Não, e assim, a gente teve várias situações muito drásticas, né, que foi perda de vidas, perda de emprego, perda de fortuna, perda de absolutamente tudo, construção de uma vida. E Isso. você não tinha perspectiva de se ia voltar alguma vez ou não. Então, eu acho que isso realmente, de uma forma geral, na sociedade, não foi bem trabalhado. Por isso que a gente está tendo esses números tão grandes. Exatamente, são números assustadores, Sim. né, em relação a essa doença. Agora, a gente pode falar de depressão atípica. Você falou que tem aquele quadro da depressão que tá lá, tá chorando. Você consegue bater o olho e falar, nossa, acho que essa pessoa tá deprimida. Agora, pode ser que ela tenha uma depressão sem tristeza. Sim. A depressão ali atípica, né, é aquela, por exemplo, a pessoa quando está deprimida, o que se espera é que a pessoa durma, né, se esconda, vamos dizer assim, no sono. Nossa, só quer dormir, a pessoa só pensa em dormir. E não, essa pessoa não tem sono. Essa pessoa passa a comer muito, mas Tem não engorda. Não engorda? Não engorda. Olha, a depressão... Opa! Calma A aí. depressão, gente, ela muda. Você tem pessoas que passam a comer e a depressão ela muda todo o nosso metabolismo. Entende? Então, tem pessoas que comem. Né? E tem pessoas, por exemplo, elas ficam. Tem uma depressão, tem uma tristeza, mas acontece alguma coisa, por exemplo, ela até consegue ter alguns momentos. Por isso que percebe como. Não, mas eu não estou deprimida, porque a imagem que tem de uma depressão é outra. Mas a pessoa está mal, mas sai com um amigo, alguma coisa, até consegue dar risada, até consegue, que é atípica. Tá, não sei se você já viu, tá rolando um vídeo, um trem de um. O pessoal acaba reproduzindo, a pessoa tá lá na festa, oi, não sei o que, vai funcionando, aí ela chega no banheiro e tá lá triste, sofrendo. Muitas pessoas, é interessante, muitas pessoas cometem o suicídio e não têm o diagnóstico de depressão. Nossa, gente. Então, a questão aí do suicídio, né, que o que mais leva ao suicídio são os transtornos mentais, e mais de 90% poderia ser evitado. Isso que é muito importante, a gente precisa trazer a consciência isso, né? Ele assim, ó, é um momento de deixar tabu de lado. Eu acho que enquanto sociedade a gente está vivendo um momento muito atípico e não dá para perder tempo. Sim. Né? Porque assim, tá vindo com uma força e numa velocidade tão absurda essas doenças mentais que se a gente não se atentar, não dá para você calcular, eu vou esperar 3 meses para ver, se não para, né? Corre atrás. Isso. Faz uma avaliação. Faz uma avaliação, porque o médico, alguém que for credenciado, capacitado, vai dizer não é nada, é uma tristeza. Daqui a pouco ela vai subir no tubo e vai trazer alegria, tá tudo bem. Ou olha, vamos andar mais junto, dá para uma psicóloga a gente resolve. Ou não, é um negócio mais grave, você precisa de medicamento. Sim. E é porque é importante, né? A depressão, uma pessoa com transtornos mentais, ela tem ali uma redução, né, de vida de 10 a 20% a menos do que uma pessoa normal. Fora o sofrimento enquanto viveu, né? Sim. Tem várias doenças, por exemplo, cardiológicos, né, as pessoas que sofrem de depressão, elas têm mais riscos de sofrer com problemas cardíacos. E tem, inclusive, cânceres, né, que às vezes se manifestam com depressão, a pessoa pensa com a depressão, e não é. Por isso que é importante nós investigarmos. Né? Aquela questão do autocuidado, da autoobservação. Gente, eu funcionava bonitinho. Nossa, até um mês atrás estava redondinho. Estava indo para academia, saía com meus amigos no happy hour, gostava de conversar com a família. Nossa, só que agora minha bateria social, não estou com saco. Nossa, se eu ver fulano hoje, uma irritabilidade... Pronto, a irritabilidade, ela pode ser um sinal de depressão? Opa! É mesmo? Principalmente em adolescente. Criança, manifesta sintomas diferentes, da criança ou adolescente é diferente do adulto. O adolescente é a irritabilidade, o ócio, a vontade de não fazer nada.
né? É disso que eu atendo alguns adolescentes e falo, nem o videogame tá jogando mais, antes ele ficava direto, eu falo, lá não tem prazer, mas em jogar com os amigos, porque é algo, né, que ali é resposta imediata, prazer imediato, Sim. dopamina, né, o negócio tá sério. E aí eu vou investigar, esse jovem já pensou, tem pensamentos, tem a ideação suicida, esse jovem já não dorme. O número de adolescentes que não dorme, gente, o sono, nós precisamos 8 horas. Agora, o inverso também, Erivan, alguém que está sempre cansado. Sim, a fadiga, tá? A depressão atípica tem coisa que acontece, que é os músculos, tá? Você acorda de manhã, parece que você tem chumbo, né? Como se tivesse um chumbo nas pernas, nos braços. Então você fica muito muito cansado. Ó, a fadiga, a irritabilidade, alteração no sono, alteração no apetite, a libido, né? Então, por exemplo, tratando de casais, né? Quando eu pergunto, escuta, como é que tá a intimidade? Como é que tá a vida sexual? Hã? O que Quê? Não, por quê? É algo que afeta a libido. Concentração, você não consegue ler. Tá? E aí, um dos conflitos, né, um dos sofrimentos muito grande quando atendo pessoas, né, religiosas, que aí vem uma culpa, que elas vão para a igreja e não conseguem mais ler a Bíblia. E aí acaba gerando mais sofrimento. Sim. E dependendo da pessoa que... Não, olha, isso aí é o diabo, isso aí... Você quer afundar alguém em depressão é falar que é o diabo, né? Exatamente. Uma outra coisa que acontece, que a gente chama insônia terminal. Tá? O que é isso? As pessoas, ela dorme, depois de dormir, quando é 3 horas da manhã, a pessoa fica lá olhando pro teto. Rola, não consegue dormir. Aí quando dá 6 horas, na hora de acordar, que dá aquele sono, que quer dormir. Bom, tu imagina o dia dessa pessoa. Não é produtivo. Sim. Então, a insônia terminal é uma outra característica da depressão atípica. Então a gente tem vários, eu acho que dá pra fazer um programa só de depressão atípica, porque é uma coisa que assim, não é muito comum de ser falado, mas é muito comum de ser vivido, pelo que eu tô vendo. Exatamente. É claro, a gente pode até falar da questão só dos sintomas, que as pessoas às vezes confundem muito a questão dos sintomas, né? Então, a dificuldade de tomada de decisão. Fale-me mais sobre isso. Por exemplo, nossa, eu vou comprar isso no cartão ou vou pagar em dinheiro? Coisa simples. A pessoa não consegue. Eu visto essa roupa ou visto aquela roupa? Sabe, coisa simples. A pessoa ela fica literalmente incapacitada de fazer coisas básicas. A gente viveu isso na família e era exatamente isso. Tinha um prato de frango e um prato de carne. Só escolher, você quer esse ou esse? Isso. Não sei. Gente, é esse, aponta, esse ou esse. Não sei, escolhe pra mim, não consigo. Exatamente. Gente, mas é o que queria comer. Não precisava pagar, não precisava nada. Só escolhe, quer esse prato ou esse. Então come os dois, não sei. Não Você quero. entende o que eu falei de começo? O cérebro. Não vai, né? Imagina o maestro, né, orquestrando tudo errado. Então, o lá vai para cá, enfim, certo? Então, fica tudo ali. Você não consegue. Culpa. Quer ver uma pessoa deprimida, o que ela mais sente é culpa. Culpa pelo que fez, pelo que não fez, é outra coisa. Tudo é culpa. Culpa, nossa, porque eu tô assim, meu pai tá sofrendo. Nossa, minha mãe tá se esforçando para pagar isso para mim, minha mãe. Culpa é ali. Então, são vários. Então, é muita coisa, a gente vai ter vários dias para falar sobre isso, mas eu acho que é um assunto que precisa ser muito detalhado, né, Erivan? E assim, é um momento de consciência. A gente está vendo esse momento de Olimpíadas, né? Sim. Como essas meninas precisam ter uma saúde mental em dia para colocar aquilo tudo que treinaram por 4 anos em momentos, e se der certo e se der errado. Sim. Né? Não, isso eu acho que todos, até eu compartilhei no meu Instagram, hoje a seleção brasileira, o pessoal tem um psiquiatra, né? Acompanhou e precisa ter. Agora, ontem, aquela brasileira, quando ela caiu, gente, se não fosse, ela ia ter um notão, ela tá tudo perfeito, né? E aí a especialista, ela falou que ela pegou na mola, não conseguiu ter impacto e caiu. Gente, se fosse eu ia sair correndo. Mas você sabe, assim, a gente conversou até na rádio sobre isso hoje.
a Andrade, a gente teve, claro, né, assim, muitas medalhas e é a garota que tá brilhando. Aham. Agora, a Flavinha, que foi a que caiu, você teve uma questão de resiliência ali Nossa. espetacular. Para mim, foi a lição dessa Olimpíada. Sim. Ela cai, ela, em momentos, em segundos, ela percebe que ela não vai conseguir, então ela sorri e ela leva o público com ela Tempo e ela todo. se diverte. Exatamente. Essa leveza. Gente, olha, não temos para ter. É isso aí, daqui a pouco vai ter outra e tá tudo bem, vida que segue. Eu postei um vídeo no meu Instagram muito interessante, né, quem quiser, não sei se você chegou a ver, daquele jogador que o repórter pergunta, né, como lida com fracasso. Nossa, o jogador dá uma resposta pro cara. Fracasso, mas que fracasso? Uhum. Aí ele dá vários exemplos. Gente, é fantástico, né? Ele explica. Gente, não foi um fracasso. Né? Então, se fosse assim, ele dá o nome de outros profissionais, né, de renome, eles não ganharam a vida inteira. Então, se eles perdem uma, desqualifica tudo aquilo que eles já ganharam. Ninguém vai falar só do erro, né? Quantos acertos tiveram? Exatamente, mas nós temos essa tendência. A gente sempre foca no erro. Isso. Né? Você faz 9 coisas certas. Você fez uma errada, você vai ser lembrada por aquele erro que você cometeu. E é isso que a gente precisa mudar imediatamente. Sim. Para a gente fechar, a gente tem só uma palhinha da teoria das janelas. Sim. Eu costumo falar, quem não conhece a teoria das janelas, foi um estudo que foi feito nos anos 80, que foi um psiquiatra forense e um outro, que não me lembro, foram dois, eles pegaram um carro, colocaram um carro top no Brooklyn e um outro carro em Palo Alto na Califórnia. Deixaram lá. Em uma semana eles foram ver no carro do Brooklyn, estava detonado, não tinha nada. Aí eles foram para a Califórnia, o carro estava intacto. Aí começou o experimento, eles quebraram uma janela e foram embora. Depois de uma semana que eles voltaram, o carro estava todo detonado. Então, vou fazer assim, sabe, uma analogia com a nossa saúde mental. A gente percebe tudo aquilo que aparenta descuido, que ninguém está ligando. Né? Pode ser uma coisinha. Mínima. Começa a rotina. por uma coisinha, né? Exatamente. A questão da negligência. Né? Então, não negligie a sua mente, o seu corpo, os sinais que o seu corpo tem. Hoje nós temos o avanço da medicina, nós temos várias medicações, e um detalhe, gente, que eu lido com isso diariamente. Ontem foram 3, que eu falo, o medo. Qual é a tua resistência? Do que você tem medo? De ficar dependente e viciado de remédio. Certo? Não tem isso. Você fazendo o tratamento adequado, hoje não tem essa de você ficar viciado e dependente de medicação. Até porque o que eu falo, o remédio de tarja vermelha não gera dependência. E o de tarja preta, ele só é tomado com orientação, que precisa daquela bolinha especial, então você não vai conseguir, você não vai se tornar uma pessoa dependente. Então, não tenha esse medo. Se é esse medo que está impedindo você de procurar ajuda, perca esse medo. A transtorno mentais, tratando de depressão, é uma doença que tem tratamento. Então, se cuide. Ok. Irivan, muito obrigada pelas suas informações, sucesso para você e parabéns, viu, pelo seu trabalho. Muito obrigada. Descomplica aí, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.